E aí, galera, mais um episódio da nossa conversa sem arrudeio. Aqui, Luciano Carvalho, o Cabo da Peste. Mas antes da nossa conversa, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o teu joinha aí, deixa o teu like para ajudar no engajamento. Quem tá começando é importante, galera. Deixa aqui embaixo, ó, no comentário, quem tu quer nos próximos episódios, quem tu quer que a gente traga para nossa conversa. E hoje, um amigo meu de longa data, depois eu vou dizer o nome dele, o pré-candidato a governador do Piauí pelo partido do Podemos, Alexander Mendes. Alexander Mendes, natural de Água Branca, 46 anos. Hoje ele tem a missão de ensinar e mediar conflitos. Vai precisar. No currículo, muitos títulos. É historiador pela Universidade Estadual do Piauí, advogado, especialista em Direito Eleitoral pela Universidade Federal do Piauí, além de mestre em Gestão de Conflitos por uma faculdade de Fortaleza. Com uma vida profissional que começou bastante precoce, ainda aos 12 anos, como menor aprendiz, Alexander foi da sala de aula para os auditórios das escolas ensinar sobre como resolver conflitos interpessoais. Meu amigo Alexander, seja bem-vindo. Muito prazer estar aqui. Quero mandar um abraço a todos aí que estejam nesse momento participando conosco aqui nesse nosso bate-papo tão importante. E agradecer você, Luciano, por esse convite, por essa oportunidade. E uma alegria muito grande. Eu acho que essa noite ela vai ser ruptura, porque assim, vai ter coisa aqui que nesse bate-papo a gente só vai contar aqui. Cara, é muito interessante, porque toda vez que a gente anuncia o candidato, sempre chega gente falando, fulano faz isso, fulano faz aquilo, sempre chega muita conversa. E quando eu anunciei que você era um dos nossos convidados, bastante alunos seus chegaram, ele foi meu professor, muito gente boa, então isso é raro. Porque só chegou o feedback bom de você. E isso mostra que com a pessoa que eu conheço há bastante tempo, estava meio afastado da amizade. Verdade. Mas o feedback dos nossos seguidores foi muito bom. Quando eu anunciei você como um dos nossos convidados, muito bom e parabéns. É um bom começo. Obrigado. A gente agradece, assim, na verdade, você falou aí, né? A gente começou a nossa vida aos 12 anos de idade como menor aprendiz da Caixa Econômica. 12 anos, quando eu estou em algum lugar que alguém diz assim, que eu olho para um adolescente, criança adulta, eu digo, qual é a sua idade? Ele diz 12, e aí eu reporto lá, eu com 12 anos, eu já era responsável Hoje não poderia, né? Não poderia, a idade mínima hoje seria 14, 16 anos, né? Então, mas a Caixa Econômica foi uma aula que eu tive que não tem tamanho. Eu costumo dizer, Alexander, amigo, se eu chamar ele de Alex alguma vez, não é porque eu conheço há muito tempo e era o apelido dele, tá? Mas Alexander, eu costumo dizer muito que é a melhor escola, é a escola da vida. E ela cobra caro, meu amigo. Verdade. É o melhor professor que existe, porque é um professor que te ensina os caminhos mais difíceis, né? Quando a gente vive, Luciano, você fica ansioso, preocupado. Quando você vive, às vezes você acha, poxa, tanta pressão. Quantas vezes eu não fui para casa? Quero te contar esse caso aqui, porque eu tinha um intervalo na Caixa Econômica, intervalo de 15 minutos, né, para fazer o lanche. Você acredita que eu saía do setor que eu trabalhava ali em frente à Praça Rio Branco, na Conselheiro Saraiva, e eu ia para a cantina, cara, eu levava uns brinquedos do Power Ranger. E aí ficava brincando ali um pouquinho, depois voltava para o banco total. E ali, assim, a lembrança nos remete a dizer a alegria de ter sido um servidor da Caixa ali por um determinado momento, mas ao mesmo tempo uma criança. Mas em momento algum eu reclamo disso. Pelo contrário. E isso não tirou a tua juventude, né? De forma alguma. Que formatou o teu caráter. Onde eu estava, eu brincava, sempre nós mesmos conhecemos há muito tempo. E assim, eu sempre soube dosar muito, brinquei muito, ri muito. E eu acho que o trabalho não me atrapalhou. Cara, e como chegou a ser professor? Eu lembro que tu era professor de ensino médio, depois foi professor de universidade. Como foi essa transição mesmo? Vamos conhecer o Alexander. Então vamos lá. O Alexander, na verdade, ele nasceu na cidade de Água Branca. É uma cidade aqui a 100 quilômetros de Teresina.
acho que muita gente, nós devemos conhecer. Passei muito carnaval Lá, lá. uma cidade riquíssima no carnaval, né? Uma cidade que tem aí, um abraço pro Salles, o melhor pastel do Brasil, né? O Brasil todo para por lá. Conheci. Agora vai ficar legal o teu cartaz lá, né? Não, agora, eu inclusive já vou dizer pra Salles aí, ó, Salles, aqui no Cabo da Peste, você bote logo meu cartaz aí, logo que o processo da eleitoral permitir. E aí eu vim muito cedo, eu sou de uma família de 12 irmãos, eu sou o mais novo, né? Então, meu pai era servidor público da SUCAM, da Fundação Nacional de Saúde, ali um técnico, e ele veio para Teresina porque lá nós não tínhamos condições de estudar todo mundo, né? Então, alguns já tinham terminado o ensino médio, a gente não tinha universidade em Água Branca, e meu pai disse, vamos então para Teresina. Rapaz, como diz o meu irmão Kim, que é um dos... Eu não sei nem se é do meio, porque é tanta gente, mas um irmão que eu tenho um carinho enorme por ele, ele costuma dizer que nós viemos num caminhão, em cima de um caminhão, era um pote, uma bileira e 12 redes, né? Ele tem essa brincadeira conosco. E aqui, em Teresina, fomos morar no bairro Parque Piauí, Zona Sul, e a Zona Sul foi dos 2 anos até os 19 anos. Eu tenho uma alegria para a Zona. Eu até confesso, Luciano, todas as crises que eu tive profissionais na minha vida, todas as tristezas que eu tive, o remédio que eu sempre faço é, eu pego o meu carro e eu vou em regra sozinho e vou até o Parque Piauí, rodo os lugares que eu andava e depois volto para onde quer que eu esteja morando. E parece que aquilo ali é uma energia tão positiva. Quando eu olho e vejo, às vezes na caminhada, no trajeto, eu olho para alguém que eu conhecia, paro. Muito massa. O que você está fazendo? Um dia desse eu te vi, te dar um abraço. Rapaz, isso não tem preço. E aí, nós viemos para Teresina e em Teresina moramos ali no Parque Piauí. Foi quando nós começamos assim, cara, meu pai botava... Ele tinha 12 filhos, ele tinha 10 filhos em escola particular. 10 filhos. O dono da escola, né? Na época era, o dono da escola na época que era do Cussão, ele dava 3 bolsas pro meu pai e meu pai pagava 7. Num determinado momento teve que vir todos o apoio, inclusive um tio, o tio Luiz de Prata, depois o tio Miguel aqui, a família toda ajudava, porque era gente demais, era embolado. Porque antigamente a gente tinha essa questão era o futuro da família, né? Tipo, tinha o doutor e o filho do doutor que vinha para a cidade estudar e tinha o filho do seu irmão que vinha para cuidar do filho do doutor. Hoje em dia não tem mais isso, graças a Deus. Inclusive meu pai é João, né? João Evangelista. E aí a gente começou ali muito cedo, todo mundo tinha que trabalhar, e aí veio a oportunidade da Caixa Econômica, aos 12 anos, até os 18. Aos 18 anos, então, eu dei uma pausa ali, 1 ano e meio de trabalho, porque eu precisava passar no vestibular. Desde o primeiro momento, eu queria passar para a História e queria passar para Direito. Eu terminei primeiro passando para a História, depois passei para Direito, e aos 22 anos eu comecei a ser professor de História. Eu lembro uma cena interessante, que eu tenho um colega lá em Prata do Piauí, cidade dos meus avós, que quando eu passei para a História e depois para Direito, eu cheguei lá animado para dizer a ele, né? Aí eu disse, eu passei para História e Direito. Ele, não, diga que você só passou para Direito. História não vai... vai mudar. Você conhece algum professor com condições financeiras? Eu fiquei triste, porque eu estava até com a cabeça raspada da aprovação de História. E foi engraçado isso, Luciano, porque quando eu voltei para Teresina, eu sempre fui muito inquieto, sempre fui muito comunicativo. E 1 ano depois eu fui dar uma aula no Verdão, eu e um colega, Daniel Martins, e nessa... Meu amigo Daniel, tá morando em Portugal. Tá morando em Portugal, Meu amigo Daniel. Eu falei pra ele, ele disse que era no final, pra dizer só no final, mandar um abraço pra ti, mas terminou preenchendo agora. E aí é interessante, porque lá nós colocamos mais de 1.000 pessoas assistindo uma aula nossa, pagando R$50. E aí eu chamei esse meu colega lá de Prata, eu fiz questão de chamá-lo, que é um colega tio. E quando ele veio, que ele assistiu, eu disse, pai, esse povo todinho aí. Eu digo, tio, é pra assistir nossa aula. E é pago? Eu disse, é. E aí depois ele ficou impressionado e disse, rapaz, meu filho, esse negócio é bom demais. Aí quando ele volta pra Prata, ele disse, olha, medicina, direito e história dá dinheiro. Então por que eu tô dizendo isso aí? Você que tá aí em casa, você tá aí 17, 18 anos, não é a profissão que vai definir a tua qualidade profissional. Mas, na verdade, é o teu sonho, é a tua vontade, é a tua paixão, é aquilo que tu acredita. Não importa o que na verdade, você quer ser. Você só precisa ter a certeza de que essa profissão é aquela profissão que não tem horário.
Quantas Profissional vezes que você é. Eu costumo quant- muito dizer isso. Ó, nós estamos aqui à noite, né? Já quase 9h30, não sei nem o horário, mas enfim. Aqui é a paixão, né? Exatamente. Então, assim, eu dei aula, revisão para o vestibular, domingo, 6 horas da tarde. E tinha alunos que estavam assistindo. Alessandra, eu lembro de uma passagem tua dando aula que ficou famosa, né? Você foi Fátima Bernardes, né? Foi. A gente foi lá. Eu lembro essa passagem aí que é interessante, cara. Eu tava dando aula, ministrando aula, e uma grande amiga, ela tinha acabado de ter o filhinho dela, né? E ela levava o menino para assistir aula conosco. Então ele sempre assistia aulas, eram as quartas e as sextas. A dificuldade, né? Ela levava mesmo uma Porque não tinha gigante, quem uma deixar. profissional. Eu acredito que... Eliane, o nome dela. Eu acredito assim que uma mãe levar o filho para a faculdade é a maior prova de acreditar no ensino e no saber. Porque não é fácil. O período de ser mãe de recém-nascido, no bebezinho. Tava amamentando ainda, né? E, tipo, tá lá, acreditando no ensino, acreditando no estudo. Eu acho que é um exemplo. Não, e você foi fantástico. E aí, mas ali foi um gesto tão... assim, foi um gesto, meio que uma brincadeira. Espontâneo, né? Ela tava assistindo aula e quando a gente tava aqui, e ele quis chorar, né? Quando ele quis chorar, eu olhei pra ela e ela disse assim, pô, professor, vou ter que sair porque o herdeiro tá chorando. Não, me dê ele aqui. E aí, quando ela me deu, ele parou de chorar e ficou quietinho. Todo mundo na sala riu. E eu disse, gente, vamos lá. Matheus tá aqui, mas vamos continuar a nossa aula. E a gente continuou a aula, eu acho que uns 20 minutos. Isso foi numa quarta, 10 horas da manhã. Quando eu chego em casa, meio-dia, o programa da Eliane me ligando para uma entrevista em São Paulo. Luiz Geraldo me ligando. E eu disse, pouco foi que houve, gente? Pelo amor de Deus, sem entender. Aí um produtor dela disse assim, cara, tu viralizou no Brasil todo com esse vídeo. Só que o que foi que eu fiz? Eu me escondi, fiquei quieto, não quis aparecer, porque eu fiquei imaginando, primeiro, a quantidade de memes que iam circular comigo. Segundo, professor de direito, ensino superior, tem que pegar uma criança no braço? Então eu fiquei um dia e meio, como foi uma sexta-feira, e eu fiquei ali um dia e meio quietinho até a segunda-feira, vários convites e eu terminei não indo, né? Porque eu estava realmente preocupado com aquilo. Mas aí o convite da Fátima Bernardes foi assim, não vem, a gente vai discutir sobre o papel do professor, da educação. Daí eu fui. Muito bem tratado, muito bem recebido. Terminei a entrevista, eu lembro que eu estava com o meu celular, assim, ele ficou desligado, né? E quando eu terminei, 18 mil mensagens, 18 mil coisinhas verdes lá no celular. Ele não parava, não. E assim, trabalhos, mensagens dos professores do Brasil todo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Norte, Espírito Santo. E aí terminou fazendo aí viralizou. No primeiro momento, mesmo dando a entrevista, eu optei para não divulgar isso, porque eu acho que o mérito não era meu. Eu diria assim, eu peguei carona numa brincadeira, mas o mérito é da mãe, né? A mãe a mãe Eliane, que na verdade hoje já é formada em direito, é advogada, mas eu acho que o mérito é da mãe ali com o Mateuzinho. E você tocou aí num ponto que eu acho que é onde a gente entra, o poder da internet. Verdade. Né? Você viu, em menos de 2 horas você estava viralizado no Brasil. E hoje você é político, você é pré-candidato a governador. E, Alessandra, eu acredito que essa eleição é uma eleição totalmente diferente de todas as outras, porque é uma eleição digital. Concordo. Eu acho que a televisão vai ter um pequeno espaço. A eleição vai ser digital, até porque hoje a televisão dá na palma da mão. Sim, sim. E aí a gente tem esse tipo de espaço, você está conhecendo aqui nosso humilde estúdio, é uma forma da gente dar voz para quem não tem. Porque assim, eu fui candidato a vereador em 2020. E por um partido pequeno, sem verba, tudo, eu me senti numa espiral do silêncio. Eu acho que você mais para frente vai sentir. Porque os grandes, os poderosos têm o poder. E aí, como tu vê esse poder da mídia, essa nova internet, essa nova forma de comunicação no processo eleitoral?
Luciano, eu me preparei para ser candidato a deputado estadual. Então, há 5 anos atrás, eu me preparei para essa campanha. Logo depois que terminou a eleição para deputado passado, eu já tinha 1 ano antes da eleição. Estava me preparando, mas ainda achava que não era a hora. Então, eu esperei mais 4 anos esse momento. Então, quando alguém pensa em ser candidato, ele busca um partido político. E a partir dali, no partido, existem os diálogos, os debates. Então, eu entro como deputado estadual. Não, você vai ser deputado federal. Eu disse, olha, eu queria estadual não, aí me explicaram e no outro dia disse, não, o grupo se reuniu e decidiu que você é candidato a pré-candidato ao governo do estado. Na hora eu fiquei assustado, eu disse, eu estou preparado para o processo eleitoral, mas uma candidatura a governo ela exige outras logísticas, desde um volume enorme de pessoas, um plano de governo, porque eu não vou entrar para fazer a mesma coisa que é estar. O que as pessoas não tinham entendido ainda é que nos últimos 4 anos, Luciano, eu percorri 25 estados da Federação Brasileira e eu percorri 112 municípios do Piauí. Então eu fui lá em Barreiras do Piauí, próximo de Corrente, dando curso de formação de professores sobre técnicas e habilidades em sala de aula de relações de conflitos. Como evitar conflitos na sala de aula. Então eu fui Barreiras, eu fui Gil Bués, eu fui Campo Maior, eu fui Parnaíba, eu fui Angical, Amarante. Tu não é um desconhecido, não. Pode ser um desconhecido da mídia. Talvez eu seja desconhecido do mundo político, né? Do mundo político eu não tenho dúvida que eu sou desconhecido. Por quê? Porque ao ir para um município, eu dialogava com os professores. Então eu dialogava com os professores e dali ia embora. Mas assim... eu fiquei tão impressionado porque quando o convite foi feito, eu disse, olha, eu até posso aceitar, mas antes eu tenho que dialogar com a minha família. E aí reunir todo mundo não é fácil, né? Porque todo mundo tem um que é padre lá no Pará, o outro é militar em Parnaíba. A primeira coisa que falam é, tu tá ficando doido se meter em política. Pois é, mas... Porque o assassinato de reputação é uma coisa que você tá preparado para isso, nesse meio de internet. Eu, na verdade, o que aconteceu foi... A nossa juventude não tinha internet, ainda bem. A nossa não tem, mas agora... Eu me preparei o seguinte, porque quando eu sentei com a minha família, que a minha família disse assim, olha... vai, Alessander, pode ir. Para mim foi uma surpresa, mas aquela voz dos meus irmãos foi muito importante naquele momento. Quando eu disse ao partido, foi uma alegria. E eu dei uma entrevista no Ari Carvalho, isso meio-dia de sexta-feira. Na segunda-feira, que passou o final de semana, eu respondi mais de 3.000 mensagens de Instagram. Uma delas era minha. E aí, inclusive, a gente se falou mesmo, né? Foi. Inclusive, Luciano, ali foi onde eu percebi que a força desse processo eleitoral vai estar naquilo que você disse mesmo. Cara, era tanta mensagem e eu fui áudio uma a uma. Quem dizia, professor, eu lhe conheço, sei da sua idoneidade, sei da sua capacidade de diálogo, sei da sua capacidade de produzir resolutividades. Eu lá mandava o áudio, mandava um texto, agradecia. Eu fiquei impressionado. É tanto que na sexta, quando nós lançamos a candidatura, todo mundo riu. Todo mundo riu da candidatura. A pré-candidatura ao governo, todo mundo riu. Disse, Alessander, o que é isso? Na segunda foi diferente. Hoje, quem riu na sexta me mandou uma mensagem pedindo desculpas. A gente tá vendo que preparado você já conheço bastante tempo, eu sei que é. Desculpa te chamar de cara, porque aqui é uma conversa de bar. É uma conversa onde a gente pode falar para o povão. Não, e o meu público. Eu tô super à vontade aqui. Super à vontade, super à vontade. Conversa de bar. Porque é uma conversa onde estão 2 amigos de mais de 20 anos. Então a gente posso lhe chamar de cara. Mas pode ficar à vontade. Mas o senhor, assim, porque a gente está vivendo um momento histórico, certo? A gente está saindo de uma pandemia, com complicações mundiais, mais de 600 mil mortos, que teve complicação em inflação e tudo. Está entrando numa guerra com potenciais mundiais, porque pode não entrar numa terceira guerra mundial bélica, mas vai ter... Economicamente falando, sim. Tenho dúvida. Vai chegar aqui na gente. E um processo eleitoral muito decisivo, principalmente no Brasil, onde está polarizado. E hoje, quinta-feira, teve uma decisão muito forte, até que do seu partido, que estavam em busca de uma terceira via, né? Porque está polarizado Lula e Bolsonaro, e o Moro se colocava como uma terceira via. E hoje, quinta-feira, dia 31, o Moro renunciou essa pré-candidatura.
Quando a gente conversou, tinha um cenário. Isso. Agora tem outro. Sim. Você acredita que com essa retirada do Moro do cenário, como pré-candidato a presidente, ela polariza mais ainda lá em cima na candidatura para presidente? Eu vou te dizer que, primeiro, no final de semana eu conversei pessoalmente, por telefone com o ministro, né, o ex-ministro Sérgio Moro. Nós dialogamos, ele nos perguntou como é que era o processo, como é que eu via esse processo todo, e foi um diálogo muito prazeroso, assim, dentro do sentido de a gente não trabalhou, não discutiu politicamente, a gente discutiu por que nós estávamos na política, tanto ele quanto eu. E foi muito legal, foi um bate-papo muito bacana entre eu e o ex-ministro Sérgio Moro. Mas hoje, realmente, para minha surpresa e para a surpresa do Brasil todo, o ex-ministro, então, toma uma decisão. Eu entendo a decisão dele, porque as decisões, quando são tomadas, só ele sabe a angústia que ele está em tomar essa decisão. Só ele sabe a angústia de dizer lá para um pré-candidato ao governo do Piauí que não é mais o partido desse cidadão, que conversou com ele no final de semana. Então, inclusive, eu mandei uma mensagem dizendo assim, fica tranquilo, porque se o processo desencadeou para isso, a gente vai ter como uma carruagem ali, que a turma gosta de dizer que levando as melancias tudo se acomoda. Mas eu vou dizer, vamos primeiro tratar da nossa pré-campanha aqui. Quando você tem um pré-candidato na minha situação e que eu tinha um candidato a presidente da República, qual é a situação imediata? Os outros lados que nós já conhecemos, que tratam uma bipolarização, uma luta, às vezes uma luta de vida ou morte, né? E isso alimenta esse processo. Não esqueça que um gladiar-se com o outro faz parte do processo de ganhar em mídias e isolar as outras pessoas que podem surgir. Ainda que você que esteja nos ouvindo aí, nos vendo, você não suporta mais. A frase célebre hoje é o que está todo mundo dizendo. Ninguém aguenta mais o que está aí. Mas por uma questão estratégica, inclusive midiática, eu vou lhe atacar e você vai me atacar. Então só nós dois vamos estar na mídia. E não tem espaço para outro. Mas o que a população está percebendo? Nessas minhas andanças, nessas minhas caminhadas, eu estou percebendo que ninguém aguenta mais isso. Isso reinou na eleição passada, mas agora o que as pessoas querem é resolutividade. Cidadão caiu numa bicicleta e ele estava andando na bicicleta, foi atropelado, está no HUT. Um médico que se formou em Harvard vai dizer assim, a teoria melhor para cuidar desse pé aqui é isso. O outro que se formou na Alemanha vai dizer é isso. E eles ficam discutindo. E o paciente deitado na maca vai olhar para eles e vai dizer assim, doutor, desculpa aí, mas vocês podem me dizer o que vocês vão fazer porque minha perna está doendo. Então, só para concluir, o que está acontecendo? O cidadão brasileiro, piauiense, ele já não suporta mais isso. Esses discursos de falácias, esses discursos de gladiações, esses discursos de desrespeito às pessoas, às famílias, isso ninguém aceita mais. As pessoas querem o seguinte, eu estou com um problema, Alessander decide ser pré-candidato ao governo. Para esse problema, qual é a solução que o senhor tem? É isso que, na verdade, as pessoas querem. Doutor Alessander, eu quero lhe perguntar, aqui o nosso lema, você deve ter visto na apresentação, é uma conversa sem arrudeio. Sim. Aquela coisa bem mesmo direta. Direta. Você acha que esse recuo do Moro pode ter tornado todo o processo, desde a condenação do Lula, desde ele ter entrado como ministro, da forma que ele saiu, a forma que ele entrou na política, e agora ele recuar para ir para uma candidatura, se eu não me engano, de vice do Eduardo Leite ou de deputado federal. Como se ele estivesse em busca do que ele tanto condenou, que foi o tão protegido lá do STF, né? Como você vê isso? Olha, o recuo do ex-ministro Sérgio Moro, ele como eu disse, é uma decisão muito pessoal. Agora, essa decisão dele hoje nos causou esse espanto. Mas quem consegue entender, por exemplo, na minha posição de mediador de conflitos... Só te cortando. Pois não. Porque quando o leigo, como eu te disse, quando a gente foi começar a conversa, aqui é uma conversa de leigos, é pro povão, sim. É uma linguagem, mas quando a gente vê um recuo desse, é como se ele estivesse precisando de um foro privilegiado por alguma coisa. É tanto que ele viu que não tinha
capilaridade para chegar para ser o terceiro turno, vou recuar porque eu preciso ser eleito. E aí, é essa sensação que o povo tem hoje. Na quinta-feira, a gente não sabe o que vem pela frente, o desenrolar. Mas o senhor vê dessa forma? O senhor ou vê como uma estratégia de um partido? Eu respeito essa decisão e respeito quem pensa que o Moro está atrás de somente um foro privilegiado. O Moro está atrás de que ele pode, se ele não tiver um mandato eletivo, ele pode responder vários outros processos, ele pode ser condenado. Agora, tratando como um jurista, como professor de direito, não vai fazer diferença. Mas você acha que ele pode ter... Mesmo ele sendo deputado federal, mesmo ele sendo governador, não vai fazer diferença. Por quê? Porque hoje a sociedade já não aceita mais isso. O judiciário, ele tem caminhado, nós nunca tivemos um volume tanto de condenações como nós estamos tendo. Se nós pegarmos na história republicana, desde Deodoro da Fonseca até agora, o governo do Bolsonaro, nós nunca tivemos, nos últimos 10 anos, tantas condenações de políticos. Então, o fato de dizer, eu vou para a política para ganhar foro privilegiado, eu respeito, mas eu acho que é muito mais uma questão estratégica. Imagine um Sérgio... Você acha que ele pode ter interferido no processo eleitoral de 4 anos atrás? Bem, quando a gente fala assim, o Sérgio Moro interferiu no processo... Se eu tiro do jogo de futebol o melhor jogador, ele vai interferir. Não há como eu dizer que não interferiu. Quem era o Neymar naquela época? O Neymar naquela época era o ex-presidente Lula. Então, se ele, na verdade, não joga, gera aquela dúvida. Se ele tivesse jogado, na verdade, nós teríamos ganho ou não? Eu, particularmente, uma questão muito pessoal, eu acredito que deveriam ter permitido o ex-presidente Lula participar do processo eleitoral, como acontece de forma natural. Então, se o Poder Judiciário entendeu, porque é importante que a gente entenda, não foi uma decisão só do Moro. Foi uma decisão do Moro, foi uma decisão do Tribunal Regional Federal, foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Então, foi, naquele momento, o entendimento. O Poder Judiciário, ele tem isso, são formados por pessoas. E os mesmos fatos, Luciano, pode ser analisado de um jeito diferente. Eu vou botar essa caneca bem aqui. De onde você está vendo essa caneca, eu estou vendo de um outro olhar. Se eu boto bem aqui, você não está vendo o Cabo da Peste, mas eu estou vendo o Cabo da Peste escrito. O que eu começo a entender? É porque sobre os mesmos fatos, olhares vão ser diferentes. E o Poder Judiciário também pode olhar o mesmo fato numa situação diferenciada. O nosso amigo Luiz Paulo, lá do Lorival Parente, vai dizer assim, Alessander, rapaz, isso é embromação. É porque isso vão se produzindo novas teorias do direito, nós vamos tendo produção de novas provas, e por isso que eu tenho um juiz, eu tenho um tribunal e eu tenho um Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que a retirada do ministro Sérgio Moro do processo do jogo, no primeiro momento, pode gerar, sim, vai aumentar a bipolarização. Eu acredito aqui, vou apostar aí você de casa, eu vou apostar que, na verdade, as pessoas vão dizer, eu não aguento mais essa bipolarização. E vai surgir um terceiro momento. Ou essa linha tênue aí da mediação vai acontecer, ou então, assim, as pessoas vão se afastar do processo eleitoral, porque nós estamos cansados. Muitas pessoas, é a palavra-chave que eu estou ouvindo, nós não suportamos mais a mesma coisa. Se você pegar, Luciano, nos últimos 15 anos, os líderes políticos do Piauí são os mesmos. As lideranças políticas são as mesmas, o processo eleitoral é o mesmo. Eu tenho conversado com vários nesse processo, que, como ele disse, é um processo histórico, eu tenho conversado com vários. E todos, é unânime, principalmente os caciques. Quando a gente fala na polarização que tem, que a gente fala em terceira via. Eles falam, ou é oportunista, ou é alguém que está buscando autoafirmação pessoal. O senhor se coloca como um oportunista, ou o senhor tem condição real de, num debate, chegar e falar para o doutor Silvio como gestor? Vamos lá. Desculpa a pergunta, não, mas é sem arrudeio. Aqui é sem arrudeio, tá? Aí eu gosto mais disso, sem problema algum. Pode soltar qualquer pergunta, estamos aqui para isso. Vamos lá. Veja só, quando alguém diz assim, que eu tenho um cidadão, um garoto, que sai lá da Água Branca, que está aqui, que vai para uma Fátima dessa, que depois percorre 25, e eu na terça-feira agora eu vou estar dando palestra no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
Eu vou descer o sul do Brasil palestrando, como aconteceu agora em novembro, eu palestrei para os grandes empresários dentro de São Paulo. Na verdade, foram mais de 6, 7 palestras ali em São Paulo. Então, eu percorri o Brasil todo, eu poderia continuar nessa linha. Eu poderia continuar na minha condição de professor, ministrando minhas aulas, final de semana, fazendo as minhas palestras. Eu estava muito confortável. Luciano, só que chega um momento que ou você sai da sua individualidade, ou então você vai comprar um sítio, vai para lá e não fale mais de política, não. Quando eu decidi que ia lançar meu nome, um irmão perguntou, mas por que você está fazendo isso? E eu disse, gratidão. Eu nunca imaginei, Luciano, que eu fosse chegar onde eu cheguei. Por que eu vou para uma campanha de pré-candidato a governo leve? Eu não tenho obrigação de ganhar, não. E não tenho obrigação de perder. Eu tenho obrigação de, diante dos problemas crônicos que o Piauí tem, eu vou suscitá-los. Mas eu não vou suscitar para encontrar culpados. Ah, foi A, B, C, D. Não. O problema está aqui. Como é que a gente resolve? Ora, se eu estudei mediação de conflitos, eu tenho que estudar soluções. Eu tenho que, na verdade, começar a compreender que a minha motivação é a motivação de quem tem andado esse estado do Piauí. E as pessoas, quando você fala de política, as pessoas dizem assim, não se meta não. A nossa geração... Isso aí vai ser do mesmo jeito, não vai mudar nada. A nossa geração, ela foi criada assim, né? Tem 3 coisas que não se discute: futebol, religião e política. E muito disso, quando não se discute a política, eu não gosto de política. Vai ser governado por quem gosta de política. Por quem gosta. Porque tudo é política. Olha o que um colega meu, um intelectual, ele sentou, eu sentei com ele, perguntei, o que você acha da minha pré-candidatura ao governo do estado? Ele disse, loucura. E aí ele disse, idiotice, eu acho que você não deveria se meter nisso, você tá doido? Esse mundo aí vai te sucumbir, ele vai te sugar e você vai morrer. É o que eu falei. Você está preparado para o assassinato de reputação, porque se prepare. Eu sei que na hora que o processo realmente desencadear, os heróis deixam de ser heróis, os amados deixam de ser amados, mas, Luciano, eu não preciso fazer uma campanha de vida ou morte. Eu não preciso fazer uma campanha, sabe por quê? Porque o professor Alessander, na hora que terminar o processo eleitoral, que vai ser uma grande surpresa, eu vou dizer a você aí, terminado o processo eleitoral, escute o que eu vou dizer e eu vou pegar aqui o mote que você disse. Vou falar aqui para a Câmara porque é olho no olho. Vocês vão ter a certeza que aqueles que em janeiro estavam eleitos não ganharão as eleições. Aqueles que vêm com toda a estrutura do mundo para ganhar a eleição não vão ganhar a eleição. Sabe por quê? Porque agora esse bate-papo que nós estamos tendo, nós não tínhamos. Esse bate-papo que está nos levando aqui, o cidadão lá em São Raimundo vai ouvir e o cidadão lá em Cajueiro da Praia também vai ouvir. E ele vai nos ouvir aqui, ele vai perceber um detalhe. Alguém vem aqui uma semana antes, vai me oferecer o mundos e fundos e depois passa 4 anos sem vir. E ele vai perceber que a maior liberdade enquanto cidadania não está na liberdade de somente vir para uma festa, não. A maior liberdade que nós podemos imaginar é o exercício do voto. E esse exercício do voto, através de pessoas como você, de programas como esse, eles estão... Luciano, você não está imaginando o impacto de um programa seu. Quando você me convida para vir para um programa desse, que você não tem roteiro ou não tem nenhum tipo de castração, quando você convida um pré-candidato... Isso é importante que eu diga, que em momento algum eu lhe passei perguntas, eu lhe passei direcionamento... Nada, você me deixou livre e ainda me alertou. Se vier aqui para o debate, Alessandro, o programa é Caba da Peste, então nós vamos fazer todo tipo de pergunta. As pessoas estão vendo, Luciano. Isso aqui vai chegar... Olha, se eu viralizei com um vídeo de bebê, uma entrevista dessa pode viralizar para 3 milhões de piauienses. Agora eu lhe pergunto, o limiar da internet. Hoje a gente vive a cultura do cancelamento. E uma conversa dessa, onde não tem filtro, o limiar do cancelamento é muito... Você não tem medo desse limiar, dessa palavra maldita, mal colocada, que pode ser pinçada. Por isso que eu tenho tanto cuidado quando eu chamo alguém de alertar. Eu vou fazer perguntas que vão lhe incomodar. Eu não estou aqui para lhe agradar. Eu sou o advogado do diabo. Literalmente. Então, a gente vive a cultura do cancelamento. Uma palavra pinçada, uma frase maldita, você
percebe que a gente vive isso e que essa frase pensada pode chegar lá no Cajueiro da Praia, lá em São Não tenha Raimundo. dúvida. Aí é o que a gente diz assim. Quando você decide sair de Teresina para abrir uma empresa em São Paulo, você tem o que a gente chama de risco. Qualquer empresário, o seu Antônio, lá na Prata do Piauí, ele vai abrir o comérciozinho dele, a bodegazinha dele, e ele vai abrir, mas ele sabendo que ele pode comprar as coisas, pode não vender, pode vender e fiado e as pessoas não pagarem, pode ter um monte de coisa. Mas, Luciano, eu posso dizer para você e todos que estão nos vendo, não dá mais para o Alessander sair da casa dele para as aulas, das aulas para as palestras, das palestras para casa, ficar nos restaurantes em Teresina, o mundo de Teresina e do Piauí acontecendo e nós ficarmos aqui fazendo de conta que nada disso acontece. Eu sou tão grato, mas a palavra é gratidão. E eu sou grato por estar exatamente nesse momento dizendo a você, eu vou para um processo eleitoral que se você me perguntar o que eu estou devendo, eu vou te dizer que eu estou devendo as prestações de água e luz e condomínio do meu apartamento. Eu vou te dizer que eu vou para um processo eleitoral tão tranquilo. Agora, eu sei que já está incomodando. Por que eu sei que já está incomodando? Porque quando você sai na sexta-feira, que quando diz eu sou pré-candidato, todo mundo ri, e quando você chega na quinta-feira, você vê vários meios de comunicação te ligando para saber qual é a tua posição sobre isso, aí eu disse, olha, o negócio está mudando. E eu vou suscitar problemas crônicos no Piauí, mas eu vou suscitar soluções. A gente precisa de soluções. Quem está nessa questão de gestão, ele tem que estar preparado, como eu tenho que estar preparado. E eu estou preparado para o processo para dizer assim, eu gostava de você e agora não gosto mais. Você era o meu professor querido e agora não é mais. Eu me decepcionei com você. Mas sabe por que isso pode acontecer, mas não vai acontecer? Porque quem me conhece em sala de aula vai me conhecer num processo político da mesma pessoa. Quem me conhece aqui nessa entrevista, quando nós sairmos daqui, vai conhecer a mesma pessoa. Quem me conhece ali comprando um pão na padaria vai ver que é a mesma pessoa. Eu não vou ter filtro. Eu não vou criar situações de Hollywood aqui. Não, eu vou com o pé no chão, passo a passo, com muita responsabilidade, respeitando pessoas e famílias, mas botando o dedo na ferida do problema. Doutor, vamos lá, botar o dedo na ferida. Sem arremeio. Doutor, quando eu vi o anúncio, certo? Eu vi juntamente com a foto, onde o senhor está com o João Vicente e o Fábio Servo. Fábio Servo, ele saiu do processo eleitoral passado muito forte. E aí ele deu uma sumida e, pelos acordos e tal, ele desapareceu do processo eleitoral. O João Vicente é aquele eterno vai, não vai. Todo mundo diz que ele tem um capital político enorme pelas empresas e a força da empresa que o pai dele criou, mas ele não vai e nem vai. Ele fica, a gente nunca sabe, ele sempre é um nome forte e o senhor está do lado dessas duas pessoas. O senhor vai? Deixa eu dizer. Vamos falar então no primeiro, João Vicente. Você sabia que o João Vicente foi senador da República por 8 anos e foi o único senador da República que saiu sem nenhum processo? Ele não tem nenhum processo de crime de administração, crime de improbidade, crime de responsabilidade. Quando a minha irmã... Mas ele é um eterno candidato. Quando a minha irmã... Mas se nós pegarmos na história do Brasil, os políticos quando entram em regra, foi o que minha irmã disse, Alessander, é o teu nome, é a quantidade de processo que você vai ter. E aí eu fiquei olhando, eu disse, será que alguém entra na política e sai da política sem estar nessa situação processualmente falando ou criminalmente falando? O senador João Vicente passou por isso aí. Ele passou e passou ileso disso. Então não há como você dizer assim, poxa, esse cara, eu não tenho como olhar para ele e dizer assim, não, poxa, com certeza, é exemplo. Agora aí porque... você fala, vamos agora o segundo pro Fábio. Processo eleitoral do Fábio. Talvez Fábio Servo tenha sido assim, um dos homens mais corajosos que eu tenha visto, porque Fábio foi enérgico, Fábio foi duro, foi pontual, foi cirúrgico, mas foi cirúrgico contra uma estrutura de poder que estava aí há 16 anos. Foi cirúrgico contra uma estrutura de poder sem filtros. Ele foi para a campanha duro. E aí tem um detalhe. Quando você vai para a campanha desse processo que ganha,
que tá ok? Ótimo, você tá nas relações agora de governo e tudo isso vai se exaurindo, vai se acabando rapidinho. Mas quando você perde, você também pega as consequências disso. E essas consequências, elas muitas vezes não são tão democráticas. Muitas vezes as consequências, elas são, na verdade, ferinas e elas machucam. Ao tempo que você tem todo o sonho de construir situações novas para o Estado, mas as pessoas confundem. Luciano é o dono do programa Caba da Peste. Eu posso dizer, poxa, Luciano, isso aqui nada tá legal, tá muito ruim, você podia trocar a cor, tá. Aí você vai olhar para mim e dizer assim, pô, Alessandro, você tá falando mal de mim? Eu disse, não. Eu estou te dando sugestões para melhorar o teu programa. Mas aqui a gente não pode fazer críticas de nada da administração federal, da administração estadual, da administração municipal, porque todo mundo acha que é uma questão pessoal e não é. É preciso que a gente separe duas coisas, Luciano. Uma coisa é governo, outra coisa é Estado. O governo é o Alessandro, é pré-candidato, que vai se tornar candidato mais à frente, que vai lá na frente no processo eleitoral ser vitorioso. Ele é candidato eleito para 4 anos. Terminou o meu mandato, vem uma nova pessoa, candidato e vai ganhar. Isso é governo. Governo é temporário. Governo, ele administra o Estado. O Estado é perene. Quando eu digo assim, bora aqui, Luciano, tomar um refrigerante lá no Teresina Shopping com o Estado, quem é que vai? É o Ministério Público, quem vai à Defensoria, quem vai à Polícia Militar. Essas não cessam, elas são contínuas. Mas no momento que você tem uma pessoa que fica muito tempo no governo, ele confunde se é governo ou é Estado. Ele acha que é o próprio Estado. E isso é perigoso. Isso é ruim. Isso, na verdade, é uma situação delicada. Não que a pessoa seja má, mas é uma confusão. Imagina você, Luciano, sendo, na verdade, o governador do Piauí por 50 anos. O que vai acontecer? Tu não já vai mais entender a tua posição de cidadão com a tua posição de governo. Cara, doutor... Não, fica à vontade, sem problema. Doutor, porque é meu amigo aí. Não, fica à vontade. Doutor, seguinte, eu tinha preparado uma pergunta, meio... Porque a gente ia viver um processo muito interessante no Brasil, que era o Lula e o seu representante aqui no Piauí. O Bolsonaro e o seu representante aqui no Piauí. E o Moro e o seu representante aqui no Piauí. A gente não vai ter mais o Moro como esse terceira via, esse terceiro representante. Você consegue ver que vão conseguir vincular ou desvincular os candidatos Brasil e Piauí. O candidato do Lula, ele vai ser vinculado ao Lula, ele quer se vincular ao Lula, faz bem se vincular ao Lula. O candidato Bolsonaro, ele quer se vincular ao Bolsonaro, ele não quer. Como o senhor vê esse papel? E eu também, era isso que eu ia lhe botar, como o senhor, o representante do Moro. Uhum. E hoje a gente, infelizmente, teve Moro essa... não tem. Primeira coisa é assim, eu acho que quando você decide ser candidato, você tem que saber escolher o seu partido. Ao escolher o seu partido, não justifica eu estar no Podemos e não votar no candidato do presidente do Podemos. Não votar nos deputados federais do Podemos. Não votar nos deputados estaduais do Podemos. Não votar no senador do Podemos. Partido é aquele grupo, aquela ideologia que você diz que considera como correta para que você possa seguir. Até porque ainda não existe a questão do partido, da eleição sem partido, né? Sim, não tem uma eleição. Necessita do partido. Precisa do partido. Então, assim, quando você escolhe um partido, você tem que ter esses cuidados. Você precisa saber quem são as pessoas que estão lá, você precisa saber o que aquele partido defende, você precisa saber qual é a bandeira daquele partido. Eu acho que nós temos 2 eleições totalmente diferentes. Uma eleição presidencial, que você tem um Lula que está tentando resgatar a sua imagem, tentando reconstruir a sua história, tentando reconstruir tudo aquilo que, na verdade, ele acredita que fez para a história brasileira, para a economia brasileira. E do outro lado você tem um presidente que ninguém acreditava, que ninguém dizia que era impossível um dia ser presidente da República, e ele foi eleito como presidente da República. Então aqui, nessa situação, ainda cabe um terceiro momento. Sabe por quê? Cabe um terceiro sujeito no processo eleitoral a nível nacional. Por que cabe? Porque a gente não aguenta mais.
Vamos lá, se nós passarmos o processo eleitoral, esse é ladrão, esse também, esse é bandido, esse não é, esse matou, esse não matou, o que está sendo deixado de tratar? Quais são as soluções para o problema do Brasil? Veja que isso alimenta a não discussão de políticas, de projetos, de propostas. E quem é o grande prejudicado é você. Você é o grande prejudicado. Porque eles fazem isso de forma proposital, isso é pensado. Você me agride, eu te agrido. Como as pessoas gostam muito dessa questão da confusão, e então vamos ficar bipolarizados e ninguém vai aparecer mais que isso. Mas isso é uma eleição nacional. Uma eleição estadual é um outro processo. Por que eu digo que é um outro processo? Porque nós, a nível de Estado, nós somos mais democráticos. E quando eu falo de democráticos republicanos, você tem, de um lado, um candidato que vem aí, um candidato da União Brasil, o candidato Silvio Mendes, que ele tem toda uma história, tem uma postura, tem uma carga, na verdade, profissional, e ele tem que zelar por isso. Como do outro lado você tem um candidato do PT, o Rafael, que também tem toda uma história, que tem toda uma tradição familiar, que tem todo o que eu diria, uma responsabilidade de valorizar isso. E um terceiro aqui que você tem o Alessandro. Esse Alessandro que não vai pro tudo ou nada. Esse Alessandro que não vai matar ninguém, que não vai, na verdade, ferir ninguém. Porque eu acredito o seguinte, a gente precisa dialogar sobre os problemas com soluções. O Piauí, repito, e eu vou dizer aqui porque nessa data de hoje você vai lembrar, você que está nos assistindo aí, que eu sei que esse programa vai ser uma audiência estrondosa, não só esse, mas todos os outros, porque esse programa, esse é o programa, está a cada passo ganhando credibilidade. Então você vai ver, no final de novembro, de que as luzes que na verdade estavam clareando algumas situações hoje, não vão clarear isso em outubro e novembro, porque, Luciano, como cidadão, nós não aguentamos mais o que está apresentado no estado do Piauí. Doutor, quando o senhor se apresenta como pré-candidato, a gente vê uma fragmentação. Então, vários ramos se apresentando como pré-candidato a governador. Essa fragmentação vai determinar um segundo turno. Sim. Porque quanto mais candidatos, maior a possibilidade do segundo turno. E aí vem a polarização novamente. Aí no segundo turno, sim, nós Aí só vem a vamos ter dois polarização. candidatos. Segundo turno, o senhor tá lá. O senhor chegou no segundo turno. Futuro. Sim. É Bolsonaro ou é Lula? No segundo turno, deixa eu dizer, sem hipocrisia e sendo muito direto, quem é candidato a governador do estado, dizer que não recebe o voto de um outro partido político, eu acho que isso é a maior vaidade do mundo. Não, a eu pergunta acho que é, isso o senhor vota no Lula ou no Bolsonaro? Não, aí a resposta é, nós vamos estar no segundo turno. E eu vou voltar à pergunta dizendo para você, quem vai estar apoiando o Alessandro no segundo turno? Porque não sou eu apoiando Bolsonaro ou Lula ou Moro, que pode ser qualquer outro que esteja a nível nacional, mas é quem predispõe dentro de um discurso aqui que nós estamos construindo no estado do Piauí a dizer, eu voto no Alessandro, eu estou com você. Aí eu digo, não, então candidato a presidente, vamos estar juntos. Porque eu não vou votar em alguém me colocando numa situação de subordinação quando isso atropela aquilo que a gente acredita. Então não é Bolsonaro ou Lula, mas é quem dentre eles no segundo turno vai levantar a bandeira da campanha do Alessandro no segundo turno do Piauí. Sabe por que eu lhe fiz essa pergunta? Sim. Porque na eleição passada, a gente teve muito aquela anti-PT. O bolsonarismo anti-PT. E muita gente foi eleito nessa onda. Sim. Não na onda Bolsonaro, mas na onda anti-PT. Sim. Aí vieram as Joyces, os Frotas, os Dórias, criaram, e a população meio que tá com a orelha em pé. Né? É o que a gente chama de antivoto, né? Eu não gosto de você, mas vou ter que votar nesse porque eu te odeio. Exatamente. Então, você acredita que esse papel anti-PT acabou? Essa pauta de anti-PT acabou? Porque em 2018... a pauta era essa. Sim. Anti-PT, ladrão, ninguém aguenta mais, Venezuela. Você acha que passou? A sua pauta tem muito mais do que isso, porque essa pra mim já passou. Não que eu ame o PT, mas não é mais pauta, porque a gente viu que muita gente que estava em cima de caminhão gritando ladrão e não sei o quê, na primeira oportunidade virou a casaca.
como diz no Piauí. Uhum. E isso preocupa o leigo, o cidadão médio, que não tem o conhecimento, que não é estudado. Eu vou votar no Alessandro porque ele é anti-PT, ou porque ele é Bolsonaro, ou porque... Eu acho que isso não é mais pauta. A pauta é exatamente essa, parar de discutir pessoas e discutir Projetos. projetos. Soluções. Eu vou dar um exemplo aqui, você em casa aí, você vai me entender fácil. Você está construindo uma casa e aí você contrata um pedreiro para fazer ali, colocar uma porta. A porta é mal colocada, você não gosta, então você diz, opa, esse pedreiro eu não quero. Aí você chama um segundo pedreiro e bota aqui, por gentileza, bota a porta. Ele bota e você também não quer. Te pergunto, tu vai atrás daquele primeiro pedreiro que botou a porta errada? Tu não vai. Então você de casa me entendeu agora, porque eu fui muito claro. Eu usei aqui uma analogia, você entendeu. Quem botou a porta errada no primeiro momento, você não vai mais chamar. Eu chamei um outro que eu entendo que não botou a porta correta. Então o que você vai fazer? Eu vou ter outras alternativas. E é nessas outras alternativas que eu digo, ainda hoje tá essa bipolarização? Tá, é verdade. Mas logo, logo, com o processo deflagrado do processo eleitoral, as pessoas não suportam mais não. Vejam no meio, os políticos sim ainda se alimentam disso, dos quais eu, quando alguém pergunta, você é político? Eu digo, como eu não sou? Se eu me lancei pré-candidato, eu não vou fugir disso. Mas o cidadão, ele não suporta mais isso. Ninguém... veja nas rodas próximas, que quando começa muito essa briga, que lá em 2018 teve famílias que dividiram, teve irmãos que não se falaram. Tinha gente na empresa que era você lá e eu cá. Olha, me mude do setor porque eu não aguento ficar. Exatamente. Mas isso passou. Isso fez parte de um processo eleitoral de 2018 e que ainda eles tentam alimentar para não permitir que um Alessandro desse possa surgir. Por quê? Porque se eles forem para discussão de soluções, tratando o problema e tratando a solução, de ideias, aí vamos lá, Luciano, qual é o problema do Piauí? É esse. O grupo que está no poder, ele está no poder, por que não resolveu? O problema é esse. E esse grupo aqui teve toda a oportunidade para resolver durante a vida toda e nunca resolveu. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos atrás do terceiro pedreiro. Eu vou atrás desse terceiro pedreiro. E aí é nesse momento que ele diz, não, a gente tem que fazer de tudo para não chamar esse terceiro. Até criar essa história de terceira via. Terceira via, Luciano, é uma ideia de marketing fantástica. Porque tu já viu o terceiro ganhar alguma coisa? Corrida de Fórmula 1, terceiro ganha. Quem é que ganha? É o primeiro. Então eles criam, e ali foi um marketing fantástico que foi criado. Porque não é terceira via, eu não sou terceira via, eu sou a via. Eu não sou a terceira, eu sou a via. Eu tenho aqui de um lado alguém que teve o poder de contribuir, que teve a oportunidade, que contribuiu, eu não vou ser injusto de forma alguma. Eu tenho do outro lado um grupo político fortíssimo de relações nacionais, estaduais, mas não fizeram. Vocês já contribuíram. Agora, o Alessandro que está aqui, preparado para o jogo, vai agradecer todo mundo e vai dizer, mas o terceiro pedreiro não sou eu sou o pedreiro que vou faltar agora essa porta. Meu amigo, está chegando a nossa hora. Eu quero deixar as câmeras abertas para você. Fique à vontade. Fale para o nosso público. Hoje a gente, juntando todas as plataformas, estamos chegando em quase 100 mil seguidores. Caramba! Então sua voz vai reverberar mesmo. Num pequeno espaço desse, mas vai chegar bastante longe. A câmera é sua, à vontade, tá? Sem nenhum tipo de censura. Fica à vontade, meu amigo. Bem, se é à vontade, eu vou realmente ficar bem à vontade. Eu vou usar essa câmera aqui e vou então dizer aos nossos alunos que nesses últimos 25 anos, você me conhece, você sabe quem eu sou. Quem foi meu aluno sabe que o horário de aula era 8 horas, eu estava em sala 8, terminava meio-dia, eu terminava meio-dia. E eu quero dizer a você que chega um momento na nossa vida que a gente tem dois caminhos. Ou eu iria para um apartamento, ou ia comprar sítio, ou ia ficar em algum lugar escondido reclamando do que está apresentado. Ou então eu teria a coragem de colocar todo esse conforto, ou pseudo-conforto que a gente pensa que tem, que na verdade nem tem,
e colocaria o meu nome à disposição para um processo que eu sei que ora é republicano, mas ora nem é tão republicano. Você vai ouvir fakes, você vai ouvir mentiras, você vai ouvir um monte de coisas. Porque agora, quando nós lançamos a pré-candidatura na sexta, foi motivo de ironia, foi motivo de espanto. Na quinta-feira, que ainda nem fez uma semana, já é motivo de algumas pessoas ficarem preocupadas. Sabe por quê? Porque eu sei que você que está aí vai fazer parte desse processo. Eu sei que você que está aí insatisfeito, que não aguenta mais, eu sei que você que não acredita mais no que está aí, vai sair da tua rede, vai sair da tua cama, vai sair desse lugar que você está. Se você não puder sair do sul do Piauí, do norte do Piauí, da capital do Piauí, mas de onde você está, você vai participar do maior, vou repetir, do maior processo libertário da história republicana do Piauí, que é exatamente a participação nesse processo eleitoral e o exercício do voto. É esse voto que vai ser a maior revolução que a história do Piauí já viu. Doutor Alessandro, eu quero agradecer de coração pela confiança, tá? De dar esse voto de credibilidade, de dar esse voto de confiança pra gente. A gente sabe que quando a gente está começando, precisa de pessoas como o senhor que acreditem no nosso projeto. Muitíssimo obrigado pela inclusive, confiança. eu já falei, repostei nas minhas redes sociais e você viu, eu mandei lá, a turma queria assistir ao vivo e queria estar aqui. Assim, eu quero parabenizar você, Luciano, da sua coragem. Você falou aí, Alessandro, te preocupa com isso, com a imagem. A mesma coisa eu digo a você. Quando a gente busca a independência, as forças ocultas, como já dizia a República Liberal, elas vêm muitas vezes não são muito cordiais conosco. Mas nós não podemos nos acovardar. Porque se nós nos acovardarmos, o que vai acontecer é que aqueles que pensam que nos afastam do processo e que podem se completar, se apropriar de tudo, a gente não vai deixar não. E eu parabenizo você por essa coragem. Muito obrigado. Grande abraço. E, galera, esse foi mais um papo sem arrudeio, aquela nossa conversinha sem arrudeio. Mas antes de acabar, segue aqui, ó, no nosso canal, deixa o likezinho, deixa o teu joinha para ajudar no engajamento. Comenta, não esquece de comentar quem você quer que a gente chame, beleza? E, para não poder terminar de outra forma, fiquem com Deus.